Então, pessoal, o que que acontece? Então a gente tem aqui esse arquivo, né? Já alteramos da forma que a gente queria. E aí, se você só alterar e deixar do jeito que está, o que acontece? Você vai salvar o arquivo, vai ficar o arquivo do jeito que você quer, 100%. Mas aí, vamos imaginar o seguinte, vamos otimizar o nosso tempo, igual eu havia comentado, né? Então, como que a gente faz para otimizar o nosso tempo? A gente já vai salvar essas configurações aqui como padrão do Word. Então, toda vez que você abrir um arquivo no Word, ele já vai abrir nessas configurações. Então, o que que acontece? Você não vai precisar mais vir aqui alterar a fonte, depois alterar o tamanho do texto, depois mudar a página, a orientação da página. Não, ela já vai estar pronta. Então, imagina, ó, esse tempinho que vocês gastavam para alterar esse tipo de situação, você multiplica ele aí por não sei nem quantos, por infinito. Porque todo dia que você abrir um arquivo novo, você tinha que fazer isso. Então, como que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, configurou do jeito que você queria, tudo 100%. Você vem e clica aqui, ó, em fonte. E aí você vai observar, ó, que está na Arial, está no modo normal e está no tamanho 12. E aí temos aqui a parte da avançado, mas vamos lá, em função. A cor da fonte, vamos deixar automático, não tem sublinhado, não tem esses outros, beleza, é exatamente isso que eu quero. O avançado, vamos ver se tem alguma coisa. Escala, não precisa, espaçamento, nada disso aqui precisa alterar por enquanto. Então, qual é o detalhe agora, pessoal? É a gente apertar aqui, ó, no botão definir como padrão. Definir como padrão, ele vai perguntar: deseja definir a fonte padrão para Arial 12, tamanho 12, em somente esse documento? Se você deixar marcado somente esse documento, só vai alterar esse documento. Agora, se você vier aqui e marcar todos os documentos baseados no modelo normal, aí a história muda. Por quê? Porque toda vez que ele vai abrir um arquivo, ele abre com base no modelo normal. Se você salva esse padrão como modelo normal, o que vai acontecer? Qualquer outro arquivo que você abrir, um arquivo em branco, ele vai estar nessas configurações. Então, ó, a gente vem e deixa um OK. Pronto. Agora, pessoal, depois que vocês deram um OK, o que acontece? No momento que vocês fecharem essa página, salvar o que tem que salvar, tal, beleza. Veio aqui, abriu um novo arquivo e veio em documento em branco. O que aconteceu? A fonte e o tamanho veio igual a gente tinha configurado. Só que ele continuou no modo paisagem. Aí a gente vem aqui em layout e muda para retrato. Pronto, resolvido o problema. Depois eu vou até ver se tem alguma configuração que a gente consegue fazer. Deixa eu ver bem aqui. Ah não, pronto, já encontrei. Olha o tanto que o Word ele é intuitivo. Eu vi que para mim deixar isso aqui como padrão, o Arial e o 12, eu tinha que vir aqui nessa setinha e configurar, ver se está tudo configurado do jeito que eu quero e definir como padrão. Beleza, ele ficou. Se eu venho aqui no layout e vejo que a orientação agora está no modo retrato, que é a que eu quero, e eu venho aqui, ó, e clico nessa setinha também, ele vai me trazer uma mesma caixa da que estava anteriormente. E agora, ó, ele estava nesse modo paisagem aqui como padrão. Se eu vier aqui e clicar no modo retrato e definir como padrão, ele vai perguntar: deseja alterar as definições padrão da configuração da página? Essa alteração afetará todos os novos documentos baseados no modelo normal. Então, quer dizer, todos os documentos abridos em branco, eles vão abrir no modo normal. Se o modo normal está configurado para ele abrir em retrato, ele vai abrir todos em retrato. Então, olha o tempo que você vai ganhar. Clico que sim, perfeito. Deixa eu abrir um novo arquivo. O que vai acontecer? Novo arquivo. Pronto. Agora ele abriu o arquivo todo em fonte Arial 12, tamanho 12 e no modo retrato, que era o que a gente queria. Então, perfeito, pessoal. Agora estamos aqui 100% resolvido. Então já está configurado. A primeira configuração que a gente já fez, que já vai ficar pro resto da vida útil do computador. Ele sempre vai abrir dessa forma.
Perfeito, pessoal. Então a gente já configurou da jeito que a gente quer que abre toda vez um arquivo em branco. E agora a gente vai ter uma visão geral do Word. Quais são o que ele faz, quais os processos que acontecem dentro do Word. Então, pessoal, vamos lá. Então, nesse momento, a gente vai ter uma visão geral do programa Word. Quais são as potencialidades que ele tem, o que pode ser feito, tá bom? Então, como eu havia falado no início do módulo, o Word, Excel e PowerPoint eles são muito parecidos. Então, no momento que você aprende a mexer em um dos três, você praticamente está aprendendo a mexer nos três. Eu digo na parte estrutural, na parte de visão geral. Por quê? Porque aqui, ó, as abas vão ser muito parecidas umas com as outras, tanto no Word, quanto Excel, quanto PowerPoint. É claro que vai ter suas diferenças, né? Mas eu falo de modo geral. Então vamos lá. A gente tinha comentado sobre o copiar, o recortar e o colar, mas vou só reforçar. Então qual a diferença do copiar para o recortar? A diferença é a seguinte, então eu vou colocar aqui meu nome. E aí eu vou selecionar, lembra de sempre usar o teclado. Vou selecionar aqui, ó, o meu nome. Como que eu faço para selecionar um texto dentro do Word só com o teclado, sem usar o mouse? Primeiro, né, eu vou com as setinhas aqui do teclado para me movimentar, para movimentar o meu cursor. E aí, para mim selecionar um texto aqui dentro, só com as setinhas, eu aperto no Shift e seguro, e aperto no sentido que eu vou selecionar o texto. Se o meu cursor estiver aqui no início, ó, eu vou apertar no Shift e vou ir para a direita, que aí ele vai selecionar o meu texto. Agora, se eu tiver com o cursor aqui nesse ponto, ó, onde ele está piscando aqui, e eu quero selecionar o meu nome, eu aperto no Shift e eu vou para a esquerda. Então, ó, seleciono na setinha para a esquerda. E aí, no momento que você vai selecionando, ele vai ficando nesse tom aqui, ó. E aí, detalhe, pessoal, eu tinha comentado em outras aulas, mas vou comentar com vocês também. O que acontece? Talvez vocês estão estranhando o meu Word está todo escuro, né? Porque o que acontece? O Word todo escuro é porque eu gosto dele assim. Mas aí, ó, vou só voltar ele para o modo normal e explicar para vocês o que eu fiz e por que ele está escuro assim. Então vamos lá. O Word de vocês provavelmente vai estar dessa forma, que é o padrão que vem no Word e tá tudo certo. Só que o que acontece, pessoal? Eu uso óculos e eu tenho uma certa sensibilidade à luz. Então o que acontece? Eu trabalho com o computador o dia inteiro. E aí vocês imaginam, essa luz, quando é a luz branca, ela reflete muito. E aí essa luz, ela tá atingindo o meu olho, se eu deixar aqui no modo branco, vai atingir meu olho o dia inteiro. Então eu chego no final do dia, o meu olho meio que vai ficar ardendo, vai ficar doendo. Por quê? Porque o meu olho ficou sendo agredido pela luz o tempo inteiro, 8 horas por dia. E aí o que acontece? Eu particularmente não gosto. Tem gente que não liga. Se você é um que não liga, tranquilo. Mas se você é uma pessoa que liga, que não gosta também dessa luz, dessa forma, ou você acha o design nesse sentido branco aqui não fica tão bacana, tão bonito, a gente pode mudar o formato. E aí, ó, como que eu faço? Primeiro eu vou vir aqui em arquivo. Aqui em arquivo eu venho aqui em conta. Vim aqui em conta, aí ó, eu vou vir aqui em tema do Office e vou clicar aqui nessa setinha. Cliquei na setinha, eu vou ter várias opções. Vou ter a opção colorido, vou ter a opção cinza escuro, ó, então tudo aqui vai ficar cinza escuro. E vou ter a opção preto. Essa é a opção que me atende, por quê? Porque aqui, ó, tudo escureceu. Então quer dizer, a luz ela não está refletindo mais no meu olho. Então, para mim, particularmente, tá agradável. Aqui eu consigo trabalhar o dia inteiro e não se, é como se aqui fosse uma parede para mim, porque ela não está refletindo no meu olho. Então é uma dica que eu passo, porque muita gente não gosta, né? E às vezes não sabe que existe essa possibilidade. E no Excel, ainda não tem a função de deixar a fórmula, aquelas células naturalmente em outra cor. Então ela fica na cor branca. Então às vezes incomoda um pouquinho. Mas no Word eles conseguiram fazer de tal forma que
tanto a parte externa quanto a própria folha, ela tá branca. Para você imprimir, ela vai imprimir branca, viu? Agora, no modo de visualização aqui, que é o que a gente está, ela vai aparecer preta, porque não tem necessidade para mim eu ver ela branca. Ela tem que ficar branca na hora que for imprimir, ó. E, inclusive, o texto aqui também está branco, mas, na verdade, ela vai ficar na cor escura quando eu for imprimir. Então, um dos primeiros conceitos que eu vou mostrar para vocês é a questão da impressão. Ctrl P. Então, você aperta no Ctrl e aperta no P. Olha só, aqui a gente vai ter uma visualização de como que vai sair a impressão. Então, é o que eu falei para vocês, ó. Agora sim ela está na cor branca e agora sim a letra está na cor preta. Então, ela vai sair dessa forma. Mas eu não quero eu não quero trabalhar na forma que vai sair o texto. Aquilo dali é quando já estiver pronto. Eu quero trabalhar da forma que me agrada e da forma que agride menos os meus olhos. Então, eu prefiro a cor escura. Então, devido a isso, é que eu trabalho, eu gosto de colocar esse tema. E tudo aqui vai ficar escuro, tranquilo, 100%. E quando for imprimir, vai ficar branco. E a cor da linha do texto preta, 100%. Então, o que acontece? Sabendo disso, a gente pode alterar, né? Igual eu falei para vocês, vocês podem deixar na cor branca ou na cor preta, aqui ficar melhor para vocês. Isso não vai influenciar em nenhuma configuração, em nenhuma modificação no Word em si. Só vai alterar a questão de cores mesmo, beleza? Então, certo, pessoal. Então, retornando aqui, vamos iniciar na página inicial, onde a gente tem os comandos recortar, copiar e colar. Então, eu escrevi meu nome aqui. E aí, eu preciso mostrar para vocês a diferença entre o copiar e o recortar. E eu vou passar isso para vocês agora. Então, pessoal, o que acontece? Qual a diferença entre o copiar e o recortar? A gente vai imaginar o seguinte. Eu tenho um caderno imaginário aqui. Nesse caderno eu tenho um desenho muito bonito, muito bonito, muito bonito. E nesse desenho, pessoal, teve um colega meu que viu e quis muito esse desenho para ele. E aí a gente tinha duas opções. Tinha a opção de eu fazer uma cópia. Então eu peguei esse caderno, levei em uma máquina sem cortar folha, sem nada. Levei em uma impressora gigante, coloquei o caderno em cima e escaneei ali para fazer uma cópia e entreguei uma cópia para ele. Então quer dizer, ali eu copiei o desenho. Então, o meu desenho ele continuou original, 100% perfeito. E o que eu fiz foi entregar uma cópia daquele desenho para ele. Então, trazendo agora aqui para o texto, o que acontece? Eu tenho o meu nome William. Eu venho aqui, ó, aperto com o botão direito, que é o jeito que não é tão otimizado, e aperto em copiar aqui. Depois eu vou mostrar o otimizado. Aí, ó, pulo umas linhas aqui e venho e colo o texto. Colei. Então, quer dizer, o meu texto original ele continuou intacto. Eu só criei uma cópia dele, mas o texto original continuou intacto. Então, essa aqui é o conceito de cópia. É você fazer uma cópia daquela coisa e a sua parte, o arquivo original, a parte original, continua do jeito que está, intacta. Agora, o recortar é diferente. O recortar, você vai lembrar o seguinte, imagina, vamos lembrar lá do caderno novamente. Tem um desenho no meu caderno, muito bonito, meu colega quis, e aí eu falei para ele, não, pode pegar para você. Ele foi lá e recortou a folha ao redor do desenho, recortou e levou para casa dele e fez o que ele bem entendeu. Pronto. O que aconteceu? O meu desenho ele não está mais no meu caderno. Por quê? Porque eu dei ele para um colega meu. Então, o que acontece? Ele, como o próprio nome já diz, ele pegou uma tesoura e recortou todo o desenho e levou para ele. Então, agora, o arquivo original ele não está mais intacto. Por quê? Porque ele recortou aquele arquivo e levou para um outro lugar. Então, trazendo agora para o texto aqui, ó, imagina que eu tenho meu nome aqui. Então, aqui nesse de baixo. Meu nome está aqui.
e eu quero recortar esse arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu aperto com o botão direito, venho aqui no símbolo recortar e colo ele aqui mais embaixo. Colar. Então, pessoal, o que aconteceu? O arquivo que estava aqui, ó, ele não está mais. Então esse texto ele sai daqui e vai para um outro local. Então a relação que eu mostrei para vocês do caderno. Aquele arquivo ele não está mais intacto. Ele foi retirado dali de dentro e foi colocado em outro local. Ele continua original, mas não fica mais no local que ele estava anteriormente. Certo? Então essa é a diferença entre o recortar e o copiar. Então, pessoal, com base nisso, o copiar e o recortar vocês vão utilizar ele muito. Imagina o seguinte, eu tenho um título aqui, ó. Vou colocar arquivo teste. E aí, por algum motivo, você quer que coloque esse texto aqui, ó. Você não quer ele na primeira página. Você quer ele na segunda página. O que você vai fazer? Você seleciona ele aqui inteiro. Vai lá embaixo na segunda página e cola ele, Ctrl V. O que aconteceu? Ele não existe mais aqui na primeira página, ó. Perdão, eu copiei. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Seleciono ele. Aí recorto. E aí, ó, vou lá na segunda página e colo. Pronto. Então o que acontece é que em cima ele não existe mais. Então o texto que estava lá, ele continua íntegro aqui, continua original do jeito que estava, só que ele não está mais lá em cima, agora ele está aqui embaixo. Agora, se eu tivesse feito uma cópia, aí era diferente. Por quê? Porque aí a cópia, ele continuaria aqui em cima. Então, por algum motivo, ó, eu quero que ele continue lá em cima. Então, deixa eu voltar ele aqui. Pronto, tá aqui. Ó, para mim fazer só uma cópia dele, então eu aperto com o botão direito, copiar. E aí venho aqui, ó, Ctrl V. Ou aperto com o botão direito em colar. Pronto. Isso aqui, pessoal, eu fiz com o mouse, com o mouse, né? O copiar e o colar. Só que aí lembra que eu falei para vocês que tudo a gente tem que concentrar no teclado? Então, eu fiz dessa forma para mim poder mostrar como que geralmente o pessoal faz. Se bem que o Ctrl C e o Ctrl V ele é muito difundido, então a maioria das pessoas já sabem. Mas aí tem como você fazer pelo mouse ou pelo teclado. O ideal é fazer sempre pelo teclado. Até porque, ó, quando você movimenta aqui pelas setinhas, se você quiser copiar ele aqui, colar aqui embaixo, pronto. Eu quero colar mais embaixo aqui de novo. Você vai movimentando de uma forma muito mais ágil. Então, o que acontece, pessoal? Então, a gente tem os arquivos dessa forma. E aí, eu vou passar a visão geral então para vocês referente ao próprio Word. Então vou apagar aqui tudo isso. Então tá aqui meu nome, perfeito. Então pessoal, já mostrei para vocês o recortar, o copiar e o colar. Daqui a pouco, ou talvez outra aula, eu vou mostrar só a parte de atalhos no teclado. Que aí vai ter o Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Agora eu vou mostrar uma visão geral do programa. Então vamos lá. Aqui no Word a gente tem as mesmas configurações do Excel e do PowerPoint. Onde aqui a gente já configurou o tipo de fonte e o tamanho. Caso a gente queira alterar, tem como alterar, você altera aqui e só define como padrão. Perfeito, pessoal. Deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o William. Então vamos lá. Aqui, pessoal, ó, ao lado a gente tem o aumentar o tamanho da fonte. Então, ó, por algum motivo eu não quero esse padrão, eu quero aumentar esse nome. Eu venho, seleciono ele com o mouse ou com o teclado e aperto aqui, ó.
eu vou aumentando o tamanho da fonte. E aqui ela vai aumentando e vai me falando um número que tal, 48, 80, beleza. Aqui eu posso diminuir o tamanho da fonte, então do mesmo jeito que eu aumentei, eu posso diminuir. Então, ó, de uma forma prática, ao invés de ter que clicar aqui e selecionar, você já aperta, aumenta, diminui, porque aí aqui você já vê como que ela vai ficar. Beleza. Aqui, pessoal, sempre que tiver o azão, azinho, é os maiúsculas e minúsculas. O que significa? Ele te dá um padrão. Então, aqui ele fala, primeira letra da frase em maiúscula. Então, a primeira letra da frase ou da palavra vai ser maiúscula. Aqui, todas em minúscula. Então, ó, todas as letras estão minúsculas. Aqui, em maiúsculas, todas estão em maiúsculas. Aqui, colocar cada palavra em maiúsculo. Aqui, como só tem uma palavra, eu vou ter só uma letra em maiúsculo. Alternar maiúsculas e minúsculas. Pronto. As que eram maiúsculas viraram minúsculas, as que eram minúsculas viraram maiúsculas. Mas aí a gente pode alternar novamente, ó, que ele volta ao normal. Perfeito, pessoal. Então esse azão, azinho, ele significa, ele tem esse objetivo de padronizar os textos. E aí aqui ao lado a gente tem o negrito, tem o itálico, tem o sublinhado. Então, clico em negrito aqui, ó, ele já fica negrito. Clique em itálico, ele fica em itálico. Clique em sublinhado, ele fica sublinhado. Aqui, pessoal, é interessante que muita gente não sabe. Aqui a gente tem o subscrito e o sobrescrito. O que é isso? Muitas vezes, aí vamos lá para a matemática. Muitas vezes você quer colocar lá um x ao quadrado. Aí, ó, do jeito que está aqui, fica meio ruim de se enxergar aqui. Até porque você nem sabe se ele é quadrado ou é x2, o que é, enfim. Então, o que você faz? Você seleciona esse número que você quer jogar ele lá em cima, porque x quadrado, 2 é pequenininho aqui em cima, né? E aí, ó, você vem aqui no símbolozinho sobrescrito, para que ele fique lá em cima. Então agora, ó, agora sim virou um x ao quadrado, antes era um x2. Aí, beleza. Então x2, beleza, tal. Agora imagina o seguinte, você quer colocar a opção A1. Então vou até anotar aqui, opção A1. Só que esse A1, você não quer que coloque esse 1 fique grande. Você queria só um negocinho ali embaixo, só para dar um charme. Então, ó, coloca. Aí aqui, ó, ele já fica do tamanho sobrescrito. Aí você pode diminuir, aumentar, enfim, aí fica a teu critério. Eu vou deixar aqui no 90 como estava, beleza. Então, esses dois aqui eles servem para isso, para você conseguir sobrescrever ou subscrever. O sobrescrito e subscrito. Então são essas as diferenças. Aqui a gente tem o word art, que seriam formas mais enfeitadas, que não vem ao caso agora, não tem necessidade. E aqui a gente tem o amarelo em cor para realce do texto. Coloca aqui, ó, amarelo, ou qualquer outra cor. Aqui eu tenho a cor do texto em si. Então eu quero um verde. Aí você tem que selecionar o que você quer. Ó. Clica aqui no verde. Ah, eu quero um azul. Aí você coloca o que você achar que é importante. Perfeito, pessoal. Então, de edições aqui de texto, a gente tem isso. Já aqui ao lado, a gente tem mais opções de formatação. Como a questão dela estar alinhada à esquerda, centralizada ou alinhada à direita ou justificada. Então, ó, quando eu seleciono aqui uma linha, eu quero deixar ela centralizada, eu aperto aqui, ó, ela centraliza para mim. Aqui eu já coloco ela alinhada à direita. Aqui a gente coloca muito quando é final de documento, que aí você vai colocar um contrato lá e a gente coloca de 30 de agosto de 2024, Curitiba, Paraná, São Paulo, capital, enfim. Então aí eles vêm alinhados à direita. E aqui é o justificado. O justificado é quando você tem muito texto e aí você quer vou dar um exemplo aqui. Texto aleatório. Deixa eu procurar aqui na internet, só para mim copiar um texto e mandar para vocês. Ó, já encontrei aqui. Aqui eu peguei um texto aleatório, só para mim poder
demonstrar para vocês. Eu nem sei de que se trata, mas aqui a gente tem esse seguinte texto. Ó, tá vendo que ficou bem grande? Vamos diminuir. Aqui as letras estão muito grandes. Vamos botar um 12 mesmo. Aqui, pessoal. Olha o que acontece. Vamos supor que eu copiei e ele estivesse na configuração de alinhado à esquerda. Olha o tanto que fica ruim. Não é que fica ruim. Não fica agradável visualmente você olhar um texto dessa forma. Porque fica faltando espaço aqui. Às vezes um está mais para a esquerda, outro está para a direita. Não, fica muito ruim. Então, para evitar isso, você vem e justifica. Justifica o que ele vai fazer? Ele vai organizar os espaços e os textos para que fiquem todos alinhados. Agora sim está agradável de você ler um texto desse. Certo? Então, perfeito. Ok, tudo certo. Então, aqui a gente vai deixar justificado o texto. E aqui ao lado a gente tem o espaçamento de linhas e parágrafos. Se você clica aqui nessa setinha, você vai ter a opção de 1, de 1,15, de 1,5, 2, 2,5 e 3. E pode ter mais ou menos, aí vai ficar a teu critério. Como vocês observam, na hora que eu passo o mouse aqui nessas opções, ele já vai me mostrando como que vai ficar. Então aqui eu posso colocar 1,5, que fica um espaçamento bacana, dá para você ler bem, não fica tão junto. Então perfeito, isso aqui então é a configuração de espaçamento de linhas e parágrafos. Beleza, ok, esses daqui eu não vou entrar agora no mérito. E aqui, pessoal, o que acontece? Tanto tem lá no Word, quanto tem no Word, tem no Excel, tem no PowerPoint, questão de localização. Muitas vezes você quer procurar uma palavra específica. Então, aí aqui só tem um texto, né? Mas imagine que tivesse 50 páginas de texto. Você quer procurar um nome popularizada. Então você clica aqui em localizar, ele abre essa navegação aqui. Aí você coloca popularizada e dá um enter. Então todos os nomes que tiverem a palavra popularizada, ele vai aparecer aqui. Vamos colocar um que tem mais, que vai ser encontrado com mais facilidade. Mas o mais, ele vai aparecer. Qualquer palavra que tiver o nome mais ou dentro da palavra tiver o MAS, que é o mas, ele vai aparecer. Aí você que vai ter que definir o que você quer. Então, quando eu clico aqui na primeira opção, eu tenho um mas. Na segunda opção, tem um programas. Não é o mais que a gente estava querendo, mas ele apareceu e está tudo bem, está certo. Então, aqui você pesquisa o texto. E aí, ainda tem uma situação ainda melhor. Imagina o seguinte. Você quer substituir essa palavra Loren e Pisson e quer colocar assim, palavra-chave. Então, vamos primeiro pesquisar. Loren e Pisson. Então, eu vou ter... essa palavra ela aparece 4 vezes no meu texto. E aí, o que acontece? Eu quero substituir essa palavra por palavra-chave. Então, eu venho aqui em substituir. E aí aqui ela já está, o Loren Pisson, que é a palavra que eu localizei. E eu vou substituir ela por palavra-chave. O que acontece? Eu venho aqui em substituir tudo. Ele me fala, tudo pronto. Fizemos 4 substituições. Então, agora que eu pesquiso a palavra aqui, Loren, ela não vai mais aparecer. Por quê? Porque eu substituí ela. E aí, aonde você vê aonde estava a palavra Loren, agora vai estar a palavra-chave. Então, o palavra-chave não faz nenhum sentido, eu só quis mudar para vocês entenderem. Aqui seria o Loren e Pisson, é um texto, blá, 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 blá. Só que aqui, tudo onde estava Loren e Pisson foi mudado para a palavra-chave. Então, pessoal, o que acontece? Dessa forma, a gente tem uma visão geral aqui da página inicial. Vamos ver agora a opção inserir. Inserir, a gente vai ter a opção de inserir tabela, inserir imagem. Aí a gente pode colocar uma imagem desse dispositivo ou imagem online. As formas, que seriam retângulos, losangos, setas. Aí vai ficar a critério de vocês, a critério da imaginação de vocês. Aí eu quero colocar uma seta. Beleza, vamos colocar. E aí fica ao critério de vocês.
Beleza, posso colocar um print aqui no instantâneo, ó. Recorte de tela, ele vai recortar a tela para mim. Enfim, entre outras opções. Já o design, também não vamos entrar muito nesse mérito aqui, porque não é o foco. O foco é a otimização. Então, beleza. Layout. Aqui a gente já viu alguns. Aqui a gente pode configurar um padrão de layout, né? E definir como padrão para todos os outros documentos. Então, isso você só faz uma vez. Ou você pode deixar o padrão que já vem nele. A orientação a gente já alterou, né? Então, agora ela sempre vai estar em retrato. O tamanho da folha sempre é A4, né? Que é o padrão que a gente utiliza. E aqui é se você quer colocar uma ou mais colunas. Então imagina que você quer dividir esse texto aqui em duas colunas. Como que você vai fazer? Você seleciona o texto, vem aqui, ó, coloca duas. Pronto. Ele divide o texto em duas. Quebra, eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui. Então vamos ver logo o que nos interessa. Então layout a gente já viu. Esses aqui também, não tem necessidade. Correspondência, revisão, exibir. O exibir aqui tem um negócio que é interessante para otimizar tempo, que é a questão de nova janela. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, imagina, você tem um arquivo aqui que tem 300 páginas. E aí, por algum motivo, você precisa vir no início, na primeira página, só que você está na 280. E aí, você quer ir na primeira página só para conferir os dados dela com os dados da página 280. O que geralmente o pessoal faz? Você vai na página tal, depois na página 1, depois volta na página 280, aí confere palavra, vê, beleza. Mas uma forma fácil de você conferir isso é você abrir uma nova janela. Então você vem aqui em exibir e clica em nova janela. O que acontece? Clicou em nova janela, parece que não aconteceu nada. Mas se você olha aqui em cima, ó, fica documento 1, que é o nome dele, 2 pontos, 2. O que significa o 2? Significa que é a segunda janela. Então a gente tem aqui, se eu passo o mouse, ó, eu tenho o documento 1 e o documento 2. Ou o documento 1, janela 1 e o documento 1, janela 2. É o mesmo documento, só que visualizado em duas janelas diferentes. E ele serve exatamente para isso, para que você consiga enxergar duas coisas do mesmo texto ao mesmo tempo. Então, uma outra dica que eu vou passar para vocês. A gente tem o Ctrl C, que é copiar. Tem o Ctrl V, que é colar. E aí tem o Ctrl X, que é o recortar, que é os passos que eu mostrei para vocês. Que para fazer eles por comando, a gente faz dessa forma. E o que acontece? Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Um outro atalho que eu vou mostrar para vocês que eu uso bastante é a tecla do Windows, onde ela fica ao lado do Alt, na parte de baixo. Se ela não tiver o nome Windows, tem 4 quadradinhos, um do lado do outro. Ela é a tecla do Windows. Então você vai apertar na tecla do Windows e apertar para a esquerda, na setinha para a esquerda aqui do teclado. O que aconteceu? Uma das janelas já veio para a esquerda. E aí, ó, ele me traz essas outras janelas aqui na lateral. E aí, o que acontece? Eu posso escolher a outra janela, ó. Então, agora eu vou ter duas janelas do mesmo arquivo aqui dentro. E aí, vocês podem conferir, deixar uma página, outra em outra. E aí, fica o critério de vocês. Só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Perfeito, pessoal. Então, pessoal, essa é uma visão geral do Word, onde esses passos que até o momento eu mostrei vão conseguir facilitar para vocês e dar uma maior otimizada no serviço, né? Sempre lembrando para que o teclado ele seja utilizado o máximo possível, tá bom?